Boa noite a todos. Tem alguém? Boa noite. Oi, vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém aí dê um retorno para mim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, obrigado. Obrigado, Paola. Obrigado, Steel Black, né? Nem. Ayla. Sejam bem-vindos. Estou conseguindo ouvir a música? Obrigado, Ayla, pelo retorno. O tema de hoje é o trabalho na casa espírita e eu. Quem perguntou foi o Marcela, né? Marcela Paiva. Vamos refletir sobre o trabalho na casa espírita. Ok, Marcelo, qualquer coisa é só perguntar. Soninha? Sônia, tudo bem, Sônia? Boa noite, Lucimar. Boa noite, Tanian. Boa noite, Lorena. Faltam mais alguns segundos. Marcela, na verdade eu não pertenço à comunidade espírita Jardim da Penha. Eu sou do núcleo espírita Irmão Maurício. Mas eu frequentei Jardim da Penha durante um bom tempo, acho que uns 8 anos. Obrigado, Fabrício. Marita, minha grande amiga, não vou dizer velha amiga porque não pega bem, né, Marita? Bom, então nós já são agora 8 horas aqui pelo horário de Brasília
Eu vou baixar o volume do som, da música. Então é um prazer estar com todos vocês aqui. Né? Eu queria também, antes de falar, eu vou fazer a leitura inicial, em seguida eu vou fazer a prece, e logo depois a gente inicia a nossa exposição, tá ok? Então, a leitura inicial de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, está no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a 147, com o título A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E diz Emmanuel: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, ele pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então, embalados por essa mensagem de Emmanuel, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais. Senhor Deus Pai amado, agradecemos, Pai, a oportunidade de aqui estarmos falando sobre a doutrina, falando sobre Jesus e principalmente aprendendo cada vez mais. Muito obrigado por essa doutrina que nos transforma, que nos auxilia no dia a dia, Pai. Principalmente nesses momentos em que o mundo está passando, em que o mundo precisa cada vez mais de trabalhadores na área do bem, para auxiliar a essa passagem, a essa transformação. Peço a Ti, Deus Pai amado, que envie os Teus anjos para me auxiliar nessa palestra que nós iremos hoje fazer junto à comunidade de Jardim da Penha. E assim, Deus Pai amado, Mestre amado Jesus, com a Tua permissão, com a Tua bênção, nós damos, Pai, por iniciado a nossa palestra de hoje.
Bom, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui nesse canal virtual da comunidade de Jardim da Penha. O tema de hoje é o trabalho na casa espírita, mas focado principalmente em 3 colocações. A primeira é: eu preciso do trabalho. A segunda e a terceira, que eu vou abordar depois juntos, mas eu posso trabalhar? Eu tenho condições de trabalhar? E a opção é: eu quero trabalhar? Será que realmente eu quero trabalhar? Essa casa de Jardim da Penha, muitos que estão aí não me conhecem e eu também não os conheço. Mas, como eu disse anteriormente, eu trabalhei vários anos aí em Jardim da Penha. Não sei exatamente quantos anos, eu confesso que eu não sou muito de ficar medindo o tempo, mas eu trabalhei de uns 6 a 8 anos, talvez 9, eu não lembro exatamente, mas foi por aí. Então eu tenho um carinho muito grande por essa casa, pela Marita, e se eu for falar, né, várias pessoas, tem pessoas que já não estão aí, mas é a casa que eu participei quando eu cheguei aqui em Vitória, vindo lá de São Mateus, no norte do estado, vindo para a casa de Antônio de Pádua. Bom, então, nessa exposição de hoje, eu vou focar a relação entre o aprendiz da doutrina espírita e o trabalho na casa espírita, de forma que nós, aprendizes, reflitamos sobre essa relação. E como eu disse antes, então, essa reflexão será em cima desses 3 temas, digamos assim. Eu preciso, mas eu posso e eu quero. Então a gente começa a exposição falando sobre a casa espírita. A casa espírita, ela funciona como uma organização, uma instituição, tantas que tem por aí, né, que possui diversos departamentos. E aqui eu vou citar vários deles para que fique assim bem gravado, acentuado na nossa memória, quais são os trabalhos que as casas espíritas desenvolvem. Então nós temos as diretorias com seus diretores, nós temos os coordenadores de estudos, temos os evangelizadores, temos o pessoal da juventude, temos a área de administração, temos a área de tesouraria, temos a área de assistência espiritual, temos a área de palestras, temos a área de reuniões mediúnicas, temos a área de recepção, temos a área de atendimento fraterno. Não acabei não, tem mais, né? Tem área de caravanas, tem áreas que fazem relação com as federativas, com os conselhos regionais espíritas. Tem diversos grupos de trabalho nas casas, por exemplo, grupos que fazem atendimento à população de rua, que fazem atendimento no sistema prisional, tem grupos que fazem enxoval, tem grupos que tratam de pessoas com problemas de álcool e drogas, tem grupos que fazem atendimento médico, dentário e jurídico, tem o pessoal da comunicação, tem a área de cozinha, tem a área do bazar, tem a área de eventos, né, onde são promovidos os almoços, jantas, feiras do livro, festas para arrecadar recursos para casa. Vocês viram quantas atividades uma casa espírita possui? Então, uma casa espírita com tantas áreas, é necessário que tenha trabalhadores, porque a demanda é grande. Não é uma demanda pequena. Então, fazendo uma comparação com esse trabalho todo, vamos ver aqui uma passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, que fala justamente sobre essa seara, né?
todo esse trabalho é uma seara. Então, o título é A Seara e os Trabalhadores. E Mateus narra, no capítulo 9, esses versículos, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão entre o povo, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o mestre aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma coisa que se observa muito nas casas espíritas, e não é de hoje, é de bom tempo, né? Mas não só no movimento espírita, mas nos movimentos de voluntários, né? É a deficiência que existe de trabalhadores. E a casa espírita, ela está inserida nesse contexto. Existe uma dificuldade, né? Por todas as casas que eu já passei, não foram tantas assim, mas foram, né? Foram umas, deixa eu ver, Antônio de Pádua, Jardim da Penha, Palhano e Esperança, e agora o Núcleo Espírita Irmão Maurício, 5, né? Então, eu sempre observei essa dificuldade nas casas. Então, esse texto aqui, Jesus já deixa pra gente, né, que essa dificuldade parece que já existia já desde antigamente. Parece não, já existe desde antigamente, né? Tem uma passagem, e agora eu vou citar uma outra passagem também evangélica, que está em João, no capítulo 5, quando Jesus estava lá no tanque de Betesda, e ele tinha acabado de curar um paralítico, e ele foi até questionado porque ele curou esse paralítico no sábado, e Jesus deu uma resposta que ela toca muito na gente, né? Porque é a frase que serve como, digamos assim, um exemplo, né? Jesus falando para a gente, não só do exemplo vivo, mas do exemplo de palavras. Quando ele fala assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, né? Então veja como essa fala de Jesus toca na gente fortemente. Deixa eu ver, ok. Então eu vou abordar agora o primeiro trecho, né, a primeira colocação do trabalho na casa espírita é eu preciso. Meus irmãos, a gente tem que observar que nós não estamos aqui encarnados para passear. A gente não vem passear. Ah, é bom passear? É ótimo passear. Mas nós não estamos encarnados, nós temos um planejamento, temos todo um trabalho espiritual. Quem leu as obras, principalmente de Luiz, falando sobre o planejamento reencarnatório, vai entender bem isso. Então nós estamos aqui para passear. O nosso foco é trabalho, né? E a gente vai falar bem sobre isso. O descanso, os passeios, isso é nos intervalos. Claro que a gente não vai trabalhar, mesmo porque a gente não tem condição ainda espiritual, e até questão, a gente precisa trabalhar em outras coisas, mas é trabalhar. E aí, para reforçar esse pensamento, vou trazer para vocês aqui uma passagem onde Chico Xavier, quando ele estava psicografando o livro Nosso Lar, ele disse que viu milhares de espíritos que aguardavam por longo tempo a oportunidade de reencarnar. E ele completa dizendo que nós deveríamos respeitar o corpo que o Senhor nos concede, porque não será fácil
uma nova oportunidade. E exemplo dos missionários da luz, ele conta a história de um espírito que se preparava para reencarnar, com a intenção de reparar um erro que ele cometeu, que ela, na verdade, né, cometeu quando ela era mãe na Terra, na reencarnação anterior. Então, quando encarnada, ela foi uma devotadíssima mãe e esposa, mas contrariava a influência do marido no lar e estragava os filhos com excessos de meiguice sem razão. Os filhos eram 3 rapazes e uma jovem, que caíram muito cedo em desregramentos e cedo desencarnaram. E após desencarnarem, eles entraram, os filhos, em regiões baixas. Quando a mãe, depois, desencarnou, percebeu que falhou na educação dos filhos. Então ela implorou para reencarnar junto deles novamente. Sabe quanto tempo levou para que esse pedido fosse atendido? Levou mais de 30 anos. Veja bem, mais de 30 anos, né? E ela não foi um espírito mau, assim, no sentido, né, de fazer malvadeza. Ela cometeu excessos. E assim mesmo, levou 30 anos para ser concedido. Então a gente está falando isso justamente porque o Chico é que falou que nós deveríamos respeitar o corpo que o Senhor nos concede, né? Porque qual é o objetivo de nós estarmos encarnados aqui na Terra? Conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 132, né? É de nos fazer chegar à perfeição. Para uns é uma expiação. Eu diria que para a maioria, né? Diria não, está escrito, é para a maioria. E para outros é missão. E esse processo de reencarnar, da perfeição, ele também visa o melhoramento progressivo da humanidade. E essa reencarnação, ela se fundamenta na justiça de Deus e na revelação. Então Deus, ele sabe que nós ainda somos crianças espirituais. E ele sabe que, como crianças, nós cometemos muitos erros. Então é justo que ele nos dê a oportunidade de tentarmos, porque além de ser justo, tem um amor. Então nós temos que agradecer a Deus por esse corpo, por essa oportunidade de estarmos aqui, que é para trabalhar. E por falar em trabalho, né, vamos fazer uma relação entre trabalho e a natureza. A natureza é uma coisa viva, ela não é parada. Tudo na natureza está em movimento, que requer uma ação, que significa trabalho. Né? Na parte da física a gente vai ver bem isso, né? Então, não existe nada parado na natureza. Nem as pedras que estão aí paradinhas, mas não estão, porque os átomos que as compõem estão em eterno movimento. Então, tudo está em movimento. Então, o trabalho é uma lei da natureza, porque é ele que faz com que a natureza fique viva. É por isso que é uma necessidade, a necessidade de que haja trabalho, para a natureza não ser morta, né? E nós, à medida que nós nos civilizamos, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, né? À medida que a nossa civilização avança, essas coisas nos forçam a trabalhar mais. Como assim? Ora, quando nós estávamos lá no estágio primitivo, né, na caverna, a gente não tinha celular, então não precisava de dinheiro para comprar celular, de pagar a conta do celular, pagar a conta de energia, né? A gente não precisava de ter que comprar combustível. Então, conforme a civilização avança, avançam mais as nossas necessidades nesse sentido, porque tem mais recursos, tem mais coisas, né?
mas também aumenta o nosso prazer. Me veio aqui a lembrança agora, os mais jovens talvez não tenham visto direito, né? Ou se viram muito por cima, mas, por exemplo, quando eu tinha o meu Fusquinha, lá na década de 80, o Fusquinha não tinha aquele monte de comando que hoje você tem no Honda Civic, por exemplo, né? Você não tinha, era coisa básica, né? Hoje os carros têm toda uma tecnologia, então você precisa de mais coisas para você ter que aprender, você tem que lidar, você tem que gastar com aquilo ali tudo, né? Bom, mas a gente vem falando aqui, basicamente, do trabalho como uma ocupação material. Mas na questão 675, os Espíritos vão nos dizer que, além das ocupações materiais, o Espírito também trabalha. Então a gente vai ver que a nossa vida, ela tem os dois lados. O lado material e o lado espiritual. Embora grande parte da humanidade enxergue mais o lado material. Como está no ensinamento espírita, que diz que 2/3 da humanidade, eles estão mais para o lado do lazer, do prazer e do comer. 2/3, né? Então a gente vê o quanto é grande o contingente de pessoas que ainda não enxergaram o lado espiritual. Mas nós, aprendizes da doutrina espírita, nós já estamos cientes da importância da vivência na vida espiritual. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, com o título Muitos são chamados e poucos os escolhidos, vem falar isso para a gente, vem lembrar esse detalhe para a gente. Porque nos itens 10 e 12 ele fala para nós: a quem muito foi dado, muito será pedido. E a passagem que está em Lucas, né, no final ela é forte. Porque ele diz assim: porque aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, olha só, dar-se-lhe-á muitos açoites. Açoites aqui é figurado, né? Mas são açoites da vida. Então, se nós já recebemos tanto ensinamento, tanta coisa, né? e não soubermos utilizar, a gente vai acabar tendo que acertar por tudo isso que a gente recebeu. Então principalmente nós espíritas, né? E aqui eu não vou entrar muito em detalhe em outras crenças, nós temos sido constantemente informados sobre a seara divina e temos sido chamados para sermos trabalhadores, né? Conforme está no capítulo 20, que nos é revelado que nós somos os trabalhadores da última hora, nós, os espíritas. É claro que muitos irmãos de outras crenças também são esses trabalhadores da última hora. Então nós somos esses trabalhadores. Nos itens 4 e 5 do capítulo 20 do Evangelho, né, o item 4 é missão dos espíritas e o item 5 é obreiros do Senhor. Então no item 4 ele faz um alerta: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? No item 5, que fala dos obreiros, ou seja, os trabalhadores do Senhor, né, eles nos revelam que há uma recompensa por isso. Não que a gente vai trabalhar por recompensa, não estou dizendo, né? Então, fala assim para nós, né, o Espírito de Verdade: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Né? Mas nessa mesma mensagem do item 5 do capítulo 20, né, existem alertas. Ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá
e eles serão levados no turbilhão e clamarão, graça, graça. Lembrando-se da leitura inicial, que a gente falou, Senhor, Senhor, né? Por que chamais Senhor de Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Né? Outro alerta que é feito no item 5, e também é forte, é que diz assim, ó, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Né? Então são mensagens, são recados que a gente vai captando, vai recebendo, né? Vai tomando conhecimento, para que a gente possa realizar o trabalho e depois a gente não ter problema. Então nós temos, né, como nós vimos, né, nós precisamos realizar o trabalho. Nosso planejamento é trabalhar. E nós podemos fazer esse trabalho por conta própria ou sermos forçados a fazer, porque, de certa forma, às vezes nós somos forçados. Qual é a nossa escolha? Porque na questão 676, é dito para nós que o trabalho é imposto ao homem. Na verdade, é a pergunta que Kardec faz. Por que o trabalho é imposto ao homem? E os espíritos respondem, é uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação ao mesmo tempo. Um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, né, é dito assim, ó, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, né, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Então, o que eu vejo é que se nós não tivermos algo que seja tipo o aguilhão que nos impulsione para frente, a gente meio que relaxa, né? Então nessa primeira parte aqui, a gente falou sobre o trabalho, sobre eu entendi que eu preciso. Agora vamos para os mas, né? Mas eu posso trabalhar? Eu tenho condições de trabalhar? Será que eu quero trabalhar? Eu fui buscar em Joana de Ângeles um texto que ela psicografou através que ela ditou para Divaldo Franco, no ano de 2009, lá na cidade de Zurique, na Suíça, sobre esse tema. E o título da mensagem que ela passa para os nossos irmãos suíços é um título até forte. Assim, fugas pela culpa. Vamos lá, fugas pela culpa. Então Joana diz que é comum se ouvir justificativa para alguém excusar-se ao serviço de socorro ao próximo. Como, por exemplo, a alegação de que não é perfeito e, portanto, não possui condições exigíveis para o exercício das ações de enobrecimento. Tipo assim, a pessoa fala, eu não completei os estudos, eu não li eu não fiz o ESD, eu não fiz o estudo, o EAD, né, o estudo aprofundado da doutrina, acho que mudou de nome, né, o estudo mediúnico, né, tipo isso. A pessoa fala também assim, eu não sei fazer isso, eu não tenho tempo, estou doente, sou doente, não tenho recursos, eu não gosto de pessoas. São justificativas que muitas pessoas utilizam, né, para não exercer uma atividade. E aí ela vai dizer que nós carregamos muitas culpas, conscientes e inconscientes, de gravames que foram perpetrados e que nos atiraram no poço da amargura. Né? O que acontece? Nós
nós erramos. Na vida nós cometemos diversos erros, né? E muitas vezes nós ficamos presos a esse erro, a essa culpa, nós nos sentimos culpados, e aí a gente acha que a gente não pode exercer um trabalho por diversos motivos. Por nós mesmos nos sentirmos, por nós acharmos que nós vamos ser... alguém vai falar mal de nós, porque vai falar, que alguém, tem sempre alguém que comenta, não se engane, né? Que a doutrina espírita não tem anjos. Então, né, pessoas vão dizer coisas mesmo, e acontece às vezes muitas briguinhas, aquelas coisas todas, né? Mas a gente tem que enxergar isso. Todo mundo tem os seus problemas, tiveram os seus problemas, né? Jesus já falou isso pra gente, quando lá no Evangelho, né, quando ele se referia àquela mulher que foi pega em adultério, né? Mas não pegaram o homem, mas pegaram só a mulher, quando Jesus dizia assim, que atira a primeira pedra aquele que não tem pecados. Ou seja, está dizendo para nós, então nós ainda somos muito falhos. Então o que Joana, né, complementa? Ela fala assim, oferecer um copo com água fria à pessoa que tem sede, doar um pedaço de pão ao esfaimado, doar um copo de leite ao enfermo, doar uma modesta moeda ao necessitado, uma modesta moeda, né? São atos tão espontâneos, humanos, que não exigem que a pessoa seja elevada moralmente, né? Sentimentos elevados. Basta somente que a gente tenha o desejo de auxiliar. Então são muitas formas de nós exteriorizarmos a gentileza e a bondade. E através dessa ação fraterna e natural é que nós vamos adquirir os títulos de enobrecimento moral, superando as tendências perniciosas que escravizam o indivíduo, né? Mantendo-o nas paixões dissolventes e que passam a diluir-se quando ocorrem os atos de amor. Perfeito, né? Vamos tocar um pouquinho nessa questão da culpa, que Joana fala que nós carregamos essas culpas conscientes e inconscientes, né? Nós somos seres de evolução, estamos num planeta de provas, de expiações e provas. Erramos, faz parte do processo, né? E a gente deve aprender a reconhecer essas falhas, assim como a melhor maneira de repará-las. O problema é que muitas vezes os erros podem gerar a culpa e o remorso. Aí é que está o problema. A princípio, esses são sentimentos bons, pois sinalizam, né, que nós reconhecemos o erro que cometemos. Porque cria uma inquietação na nossa consciência. Quer ver uma coisa muito, muito simples? É quando a gente faz alguma coisa e aquilo causa um problemão e nós não conseguimos dormir direito, né? Aquilo fica na nossa consciência, a nossa mente fica inquieta. Não? É por isso que não conseguimos dormir. O problema é que quando essa culpa, esse remorso, eles se prolongam, sem qualquer esforço de corrigir o erro, torna-se desperdício de tempo e de força. Torna-se uma mera reclamação. A gente tem que tomar atitudes para corrigir de forma humilde, né, e reconhecer o erro, porque reconhecer é uma coisa nobre e deve partir da pureza, né, do nosso coração, porque deve ser uma coisa verdadeira. Verdade? Não adianta falar que você que agora se sente muito, mas não é do fundo do coração. Tem que ser pureza do coração. Olha, a gente tem que estar preparado para as críticas. Então, estar preparado para as críticas e reações das pessoas é fundamental nas nossas vidas. O erro foi cometido, né? Todo mundo comete. Infelizmente, as pessoas podem não compreender. E tem pessoas que não compreendem, né? Faz parte do seu processo. Então, cabe a cada um perdoar. Primeiro a si próprio pelo erro que cometeu, daí depois perdoar aqueles que estão falando, porque eles não sabem realmente o que estão falando, né? E Jesus, ele não deixou essa mensagem, que nós devemos perdoar incansavelmente. Vou trazer para vocês agora, né, que é
digamos assim, um desafio ao ser humano, né? Está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 147, e agora, por que te detens? Então, Emmanuel vai falar aqui sobre aquela passagem de Paulo de Tarso, diante das portas de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ele foi socorrido por Ananias. E ele deu uma advertência fraterna de Ananias. E agora, por que te detens, Paulo? Já tinha ouvido Jesus, já tinha ouvido Ananias. Então estava na hora de Paulo correr atrás. Então, diz Emmanuel que essa interrogação ela merece ser meditada por todos nós, os que já recebemos os convites, recebemos apelos, recebemos dádivas, os socorros do plano espiritual. Olha, as pessoas não sabem o quanto de bem, de socorro, de ajuda recebem quando estão numa casa espírita. Muitas curas, muitos tratamentos, né? As pessoas não sabem o quanto recebem. E também é bom que, nesse sentido assim, não saiba porque, de repente, vai querer fazer porque está sabendo, né? Bom, inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Emmanuel continuando. Se são felicitados pela luz da fé, ou seja, por exemplo, a fé da doutrina espírita, né? Lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Olha como é contraditório agora. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos de ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Não. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente. Olha, pessoal, isso é para mim também, tá? Eu não sou santo, não. Né? Então, eu estou aqui para vocês. Isso é para mim, principalmente. São operários contraditórios, diz Emmanuel, que ao tempo do equilíbrio orgânico, ou seja, quando está com saúde, né, disposição, exige repouso. Não, eu estou com saúde, cara, eu vou fazer o lazer, eu vou viajar, aquela coisa toda. Mas aí, quando se encontra enfermo, né, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. Então, em qualquer posição, em qualquer tempo, né, nós estamos cercados pela possibilidade de serviço com o Salvador, com Jesus. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de mil modos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Vai alegar falta de estudo, de dinheiro, de saúde, de tempo? Joana vai falar para a gente sobre essa questão do complexo de culpa. Vai entrar em mais detalhes, né? E isso é bom que a gente traga para si como um entendimento psicológico que Joana dá. Que nós devemos perceber que a nossa vida ela é repleta de medos. Não adianta fugir, está cheio de medos, né? Então, por exemplo, ela cita, temos medo de muitas coisas, de viver, de morrer, de não ser feliz. E se formos felizes, de deixarmos de ser felizes, medo de errar, de não dar conta de nossas obrigações, do que virá depois da morte, dos castigos da lei de Deus, etc. São muitos medos, né? E todos os medos, presta atenção aqui, né? Todos os medos, todos, sem exceção, vem de sermos ignorantes. E quem vai atestar essa fala de Joana é Jesus. Né? Quando ele diz assim, se conhecesses a verdade vos libertará. Nos libertará desses medos. Né? Então,
Joana está totalmente certa nesse pensamento, que é de acordo com o que Jesus passou para nós. A gente observa nas pessoas o quanto uma é diferente da outra, e é natural, somos indivíduos, né? E no livro dos Espíritos, na questão 115, eu fui lá buscar para nós, né? Não a pergunta em si, mas na resposta, tem uma parte muito interessante, né? Porque a pergunta de Kardec é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Então, os espíritos respondem que todos são criados simples e ignorantes. Passamos pelas provas que Deus nos impõe. E aí é que vem, né, o encaixe na nossa palestra. Uns espíritos aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Joana vai falar para nós, né, que sentir-se culpado é uma desculpa. Então a pessoa se diz culpada para não ter que assumir responsabilidade. Em vez de realmente ela tomar medidas e corrigir aquela situação, ela escolhe apenas se sentir culpado. Então, em vez de seguir em frente, a culpa permite que nós vivamos no passado e evitemos o presente. Como é que isso acontece? Sabe que aquela pessoa que você se encontra com ela, e aí ela começa a reclamar? E aí ela fala do problema que teve, né, lá no passado, você se encontra com ela, já se encontrou com ela diversas vezes. E ela, quando vai falar contigo, ela repete a mesma coisa. Né? Então, muitos de nós vivemos no passado, de ontem, de anteontem, né? Que esse erro não sai de dentro de nós, a gente não consegue arrancar ele. E a gente acaba, né, perdendo o presente. Joana fala para nós, né, que a culpa é um narcisismo disfarçado. Ou seja, o que é narcisismo disfarçado? A gente dá eu não vou e tal. Mas por quê? Porque, na verdade, no fundo, né, a gente está pensando mais em nós. Eu sábado à noite, sexta-feira à noite, né, eu vou, não, tem show, né, eu tenho amigos, eu tenho futebol, né, mas aí dá desculpas que sexta-feira à noite não dá, né, dia tal não dá, final de semana não dá, que é de lazer. Então é um narcisismo disfarçado. Ela nos fala também que a culpa é autoindulgente, ou seja, nós nos sentimos culpados e, através de nós falarmos que estamos, né, com esse problema, a gente se convence da nossa impotência. É como se alguém passasse a mão na cabeça, tá bom, você não consegue, aquela coisa toda. Né? Então é uma coisa que é autoindulgente. Ela também é passivo-agressiva. A culpa é passivo-agressiva. Quando tem pessoas que tentam, né, jogar essa culpa em cima da gente, como tipo um jogo mental, e quando a gente se deixa levar por isso. Né? Então, essa culpa ela é sempre uma ferida que ela é auto-infligida. Assim, tem pessoas que vão falar da gente muitas coisas. Olha, você é feio, você é mau, você é isso, você é aquilo e tal. Né? Isso só vai entrar se eu aceitar. É como se fosse um presente. Olha, eu não quero esse presente não, isso aí não, me dá outra coisa. Mas, né? Então, mas se eu aceitar, então eu estou me auto-infligindo. Então, Joana vai falar que essa culpa é resultado de um conflito interno, que nós não resolvemos. Uma coisa que aconteceu e eu não consegui e está até hoje martelando na minha cabeça. Certamente a culpa é um algoz impiedoso, né? Que ele entra na nossa consciência
E a semelhança do aço, ele corrói as nossas fibras emocionais, enquanto é conservado. É como é aquilo que eu falei, enquanto a gente não tira isso, a gente não consegue dormir direito. Por essa razão, como ela fica na cabeça, fica ali, a gente tem que racionalizar, ou seja, pensar naquilo que aconteceu. O que é racionalizar? Racionalizar é pegar todos os fatos, todas as informações, né, de raciocínio. Raciocínio quer dizer pegar informações e trabalhar aquelas informações. E aí ver por que aconteceu aquele erro, como foi que aconteceu e tal, né? E não simplesmente aconteceu e ficar se lamentando, né? E a gente diluir esse erro através de aplicações, como diz Joana, dos valiosos dissolventes do amor. Porque o amor, o que é o amor? O amor, na expressão mais básica, é fazer o bem ao próximo. Eu já falei no Jardim da Penha, eu costumo falar, eu gosto muito, né? Tem aquela revistinha de Amar é. Os mais novos não devem conhecer, mas o pessoal mais antigo com certeza conhece, estava lá Maré lá no álbum, tinha pano de prato, balas, né? E assim vai, várias coisas. Então Joana continua dizendo o seguinte, eu estou batendo nessa tecla. Quando alguém se recusa a ajudar, ela usa a palavra mais bonita, ela usa se excusa a ajudar. Ela não está sendo impedida pela culpa, pelo erro em si que a pessoa cometeu. Não é o erro, não é o fato de eu ser uma pessoa incompetente, que eu não tenho recursos, né, que me impede de fazer o trabalho espírita, não. O que me impede mesmo de fazer o trabalho espírita é o egoísmo, né, que é esse genitor, como ela diz, insensível da indiferença pelo sofrimento dos outros. Então é o egoísmo que faz com que eu não corra atrás, né? Todos os seres humanos, diz Joana, carregam de uma ou de outra forma essas culpas. E alguns são impostos pelas tradições religiosas, culturais, absurdas, né? Então tem culturas que impõem esse tipo de culpa, né? A mulher é culpada, o homem, o cristão é culpado lá pelo erro inicial, e assim vai, né? Então muitas culpas são passadas também pela cultura e pelas religiões absurdas, digamos assim. Que dessa forma essas culturas, essas religiões deixam essas marcas psicológicas das pessoas. Nós devemos aceitar honestamente, né? Quando a gente aceita honestamente o fenômeno da culpa, isso constitui para nós uma excelente aquisição emocional. Quando a gente reconhece que errou, né, honestamente, isso é uma coisa muito grande para cada um de nós. Se nós fizermos uma análise sincera do acontecimento, nós temos a compreensão em tudo sobre esses fatos, esses erros que foram cometidos. E aí a gente vai ver, né, a gente vai levar em consideração essas circunstâncias daquele momento. Só retornando quando fala em raciocinar o ocorrido, né? Então quando a gente considera essas circunstâncias do momento, o estado emocional em que a gente se encontrava, que a pessoa se encontrava, né, a sombra e tal, isso vai fazer com que a gente tenha melhor capacidade de resolver aquele problema. Já são 52 minutos, é isso? Eu estou controlando o tempo por causa do Instagram. Como é a minha primeira vez no Instagram, então eu ainda estou, digamos assim, engateando. Jesus vai falar para nós que mais se pedirá àquele que mais recebeu, estabelecendo que o conhecimento é fator predominante em relação à responsabilidade dos atos humanos. Quando eu servi as Forças Armadas, eu servi por um bom tempo na Marinha de Guerra, né, eu aprendi uma coisa interessante. Na Marinha se usa muito os termos
atenuante e agravante, né? Ou seja, o atenuante ou agravante ele era justamente em cima do que Jonas está colocando aqui, né? Que é o conhecimento. Se eu sabia o que eu estava fazendo e eu fiz errado, então eu tenho um agravante. Olha, se eu não sabia, aí tem um atenuante. É muito usado também no meio jurídico. Jonas vai falar para a gente que essa questão da culpa ela é tão, né, tão forte, tão relevante, e ela volta a relembrar aquela mesma passagem que eu falei anteriormente, né? E ela volta a falar da mulher adúltera, que aí Jesus fala que atira pela pedra daquele que não tivesse culpa. Para você ver como ainda, né, ela toca, ela volta a retornar é boa, né? Ela retorna na mesma coisa. Nenhum recurso mais eficiente para a sua eliminação do que todo o bem que se pode fazer. O bem, aqui, lembre-se, né, que eu estava falando, é o amor, né? Porquanto o auxílio ao próximo, à comunidade, a contribuição ao bem-estar geral, proporcionam recuperação do equívoco de maneira judiciosa e edificante. E aqui tem uma parte muito bonita, né? Resultando em fator de progresso geral. Isto porque sempre que alguém cai, que se compromete, a sociedade com ele tomba. Sendo natural que, ao elevar-se alguém, com ele a sociedade se ergue. No livro dos médiuns tem um ensinamento muito interessante, que diz o seguinte, que boa parte das pessoas que caíram, que estão muito, estão lá embaixo e não conseguem, né, não conseguem sair daquilo ali, elas realmente precisam de um terceiro, de uma outra pessoa que a ajude, porque senão elas não terão condição de sair. Então, isso se aplica a nós. Às vezes a gente vê situações muito difíceis e acha que a pessoa, ela vai sair, ela tem que sair, ela tem um ensinamento. Muitas vezes, está lá no livro dos médiuns, né, que é necessário a interferência de uma terceira pessoa para poder auxiliar aquela pessoa a se levantar. É como está aqui, né? Isto porque sempre que alguém cai, que se compromete, a sociedade com ele tomba. Sendo natural que ao elevar-se alguém, com ele a sociedade se erga, né? Muito bonita essa colocação. Então Jonas fala sobre a profilaxia. O tempo eu acho que já está acabando, né? Alguém pode me dizer? Eu acho que faltam menos de 4 minutos. Então, meus irmãos, fica pra gente, eu ia aqui falar, eu vou falar rapidamente sobre uma história que Richard Simonet, talvez os mais novos não se lembrem, mas os mais velhos se lembrem do Richard, que ele comenta que no capítulo 5º do Atos dos Apóstolos, Simão Pedro e seus companheiros em Jerusalém, eles desfrutavam de enorme simpatia e pelas pessoas, né? E as pessoas tinham muita simpatia por eles. E isso despertou a ira dos senhores lá do Sinédrio, que os prenderam e submeteram ao açoite. Depois eles foram soltos e foi dito para eles não pregarem mais Jesus, falar de Jesus. Mas eles fizeram justamente o contrário. Eles foram, né, e pregaram de Jesus e mais ainda. E o que é interessante é que mesmo com... E eles se sentiram, né, regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por terem sofrido. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós, desenvolvendo o nosso trabalho na Casa Espírita,